Bom, pessoal, então eu vou dar início formalmente. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui nessa manhã de quinta-feira, dia 29 de julho, às 10 horas. A gente vai fazer uma palestra sobre gestão estratégica de pessoas aliado à negociação. Então eu vou dar início, eu vou compartilhar minha tela, eu vou fechar minha câmera. Eu peço que todos fechem a câmera também, para que a internet não tenha problema aí para todo mundo, tá bem? Tá legal? Eu vou fechar minha tela para a gente compartilhar aqui. Pode fechar a tela. Bom, pessoal, a gente vai falar muito sobre estratégia de pessoas, gestão estratégica de pessoas e negociações. Por que gestão estratégica de pessoas e negociações? Porque não são somente números e resultados, são pessoas. E para se lidar com gestão estratégica de pessoas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que desenvolver as pessoas, não é simplesmente montar uma estratégia, não é uma receita de bolo que a gente vai colocar em linha. Peraí, que já me chamaram aqui, acho que tem gente querendo entrar. Não. Então, isso precisa muito estar muito alinhado com as negociações, porque não adianta você simplesmente pedir as coisas para as pessoas ou delegar. Você tem que saber a forma correta e você tem que, antes de tudo, gerar algumas emoções. E eu vou falar disso ao longo da apresentação. Então, a reflexão inicial é que não são somente números e resultados, são pessoas, ok? Então, para que serve uma gestão estratégica de pessoas? Aí eu questiono vocês não precisam me responder, porque acho que não dá nem tempo de todo mundo responder, mas eu vou trazer a resposta. A gente está buscando resultados melhores ou a busca da consistência? Eu vou falar que um é detrimento do outro. Ou seja, quando a gente atinge a consistência, automaticamente os resultados melhoram. Então, se você for focado somente no resultado, você vai atropelar algumas coisas. Ou seja, a gente deixa de observar as pessoas para buscar somente o resultado, o que não é interessante na gestão estratégica. Eu estou desenvolvendo uma tese que é Ciências Exatas Aplicadas à Gestão Estratégica de Pessoas, que é onde a gente lida com fatos, desenvolvimento e resultados. Então, a alta performance está muito ligada na consistência. Vou dar um exemplo aqui. Quem ganha um campeonato de Fórmula 1, por exemplo? Quem está sempre entre os primeiros, ou seja, ali entre os primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou o cara que ganha umas corridas e o restante das corridas chega em décimo? A gente tem um exemplo muito clássico de consistência. Ele não foi campeão do mundo, mas foi um dos caras mais consistentes na Fórmula 1, que foi Gerhard Berger, que foi Rubinho Barrichello, Felipe Massa. Então, assim, isso é exemplo de consistência e alta performance. Lógico, eu não vou tomar ele como exemplo de vencedor, tá? Mas a gente sabe que você não precisa estar 100% gerando um gráfico de atingimento, ultrapassando a meta e outro lá embaixo, um lá em cima, outro lá embaixo. Vou dar mais um exemplo. Quem você prefere, né? Enquanto gestores, né? Acredito que todos nós aqui somos gestores, quem bate a meta 5 vezes ao ano ou quem está sempre entregando acima de 90% da meta? É óbvio que eu digo para você, pela prática, se você fizer uma análise de resultados, e aí entre os indicadores, que quem tem mais consistência eleva o nível da empresa, porque a gente passa a contar a partir dessa régua. E a consistência, ela começa a elevar o nível de tal forma que a gente começa a medir a elasticidade da consistência, que eu vou explicar em seguida. Eu vou fazer um questionamento para vocês. Se houvesse uma promoção, qual cargo você oferece para ambos, né? Para quem está entregando sempre acima de 90, ficaria entre 95, 96, 92, ou quem bate meta 5 vezes ao ano. Eu digo para vocês um exemplo prático. Eu estava numa empresa muito grande e ele falou, pô, eu vou promover esse melhor vendedor para líder, para supervisor. Eu falei, poxa, eu não sei se é o mais indicado, porque ele não tem consistência. Ele realmente ganha mais, ele vende mais, mas ele não tem consistência. Então, nem sempre aquele que está lá em cima e lá embaixo, aquela vertiginosa, naquele gráfico vertiginoso, é o mais indicado. Então, a gente tem que trabalhar para adquirir a consistência, né? Aí vem aquele ditado, chegar é uma coisa, se manter é outra. Então, é aí que mora o trabalho da alta performance, da gestão estratégica de pessoas, tá?
Falando da elasticidade, quando a gente atinge a consistência, a gente começa a medir a elasticidade. O que é elasticidade? Tem a elasticidade negativa e elasticidade positiva. Como é que eu vou fundamentar isso? Vamos imaginar que a meta é uma risca no meio da tela dos senhores, bem no meio. Então a gente tem a elasticidade ou estreitamento, que a gente começa a medir, por exemplo, abaixo da meta. Quem está mais próximo? É como um jogo de quem chega mais perto. Então a gente começa a medir essa elasticidade. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele está a 80% da meta. Então ele está com alargamento, ou seja, com uma elasticidade maior abaixo da meta. E a gente começa a medir isso e trabalhar esses caras. Quem está, por exemplo, no nível aceitável, o trabalho já não é tanto. O esforço já não é tanto. Então, quando você mede a elasticidade, a consistência do cara durante o ano, por exemplo, quando a gente faz uma medição anual do atingimento da meta, então o Joãozinho ele ficou na média de 88 e o Zezinho ficou na média de 95. O meu trabalho com o Zezinho é menor, mas com o Joãozinho é maior. E ela serve também positivamente, porque tem aqueles caras que batem na meta e ultrapassam a meta, né? Que aí também estamos falando do estreitamento ou alargamento. Então a gente vai trabalhar o estreitamento para que todos fiquem dentro da meta, de um range ou um nível aceitável, sim ou não. Isso depende da estratégia que vocês vão definir. O ideal para nós é que todo mundo esteja a 95% da meta, ou 101% da meta, ou 110%, para que se gere uma folga. Isso é estratégia, para que você consiga equilibrar, né? Colocar todo mundo na mesma régua. Então existe também uma situação que a gente usa de forma estratégica. Temos 10 colaboradores. 3 estão acima da meta. Os outros 4 estão dentro do nível aceitável. E os outros 3 estão abaixo de 90%. Na média geral, quanto isso está? Né? Então, se a gente fizer uma média geral, isso vai dar em torno de 98%. A empresa está tendo uma vida saudável pela consistência. E aí eu vou trabalhar quem? Os caras que estão com alargamento dessa consistência, ou seja, os caras que estão a 88%, que são somente 3%, porque o restante está no nível aceitável. Então, o trabalho do líder, ele se torna menor. Ok? Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Espera aí. Tem sim. Espera aí, deixa eu aprovar todo mundo aqui. Para quem perdeu aí, bom dia a todos. Para quem perdeu esse começo, depois eu vou disponibilizar no YouTube se vocês quiserem ver novamente, tá bom? Como eu estou apresentando, eu não consigo ver a tela toda hora. Então eu vou voltando aqui aos poucos para poder pegar as aprovações. Então a gente estava falando da elasticidade. Então eu acredito que isso tenha ficado muito claro. Mas como conseguir a tal da consistência? Então, para isso, essa tarefa está muito imposta ao líder, muito mais do que os colaboradores. Por quê? A gente precisa gerar algumas emoções no time, ou seja, são gatilhos mentais, né? Vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum momento, para que o time fique coeso, homogêneo e faça por você e não para você. Então você tem que conseguir isso, e para isso tem algumas dicas, né? A primeira que eu falo é dividir para multiplicar. Por quê? A gente está falando de conhecimento. Isso te gera autoridade. Quando você é uma autoridade naquilo que você fala, você tem muito mais respeito, muito mais aceitação, porque quase nunca você será contestado. Então, isso é a primeira dica que eu dou para conseguir a consistência. Então, não tenha medo de dividir. Se você é líder, se você é um chefe de setor, se você é um companheiro, é um par, né? Não tenha medo de dividir o seu conhecimento, porque o que é seu ninguém tira. Tá? E a gente tem pessoas no nosso círculo de amizade, até no círculo profissional, que falam, não, eu não vou ensinar porque senão ele vai tomar o meu lugar. Pô, esse tipo de pensamento não te leva a lugar nenhum, ok? Sem ego, né? E quando você não tem ego, que você realmente se doa para as pessoas,
não tem medo de falar que errou, não tem medo de falar, pô, eu não sei, mesmo quando líder, porque assim, a gente tem que entender que existem pessoas melhores que nós, em todos os setores, em todos os lugares, sempre vai ter alguém melhor que você. E quando você trabalha esse ego, você gera cumplicidade, porque isso é uma dor do teu colaborador também. E ele vai aprender com você. Então, a gente está construindo a imagem do líder, o líder onipotente. Assim, a palavra é forte, mas ele gera admiração, ele gera exemplo. As pessoas vão querer ser como você. E para ser como você, tem que percorrer algumas tarefas. E as tarefas são justamente os desafios da empresa. Então, isso está muito voltado na estratégia, no psicológico, na inteligência emocional do líder para fazer com que as pessoas façam por ele e não para ele, tá? Desenvolver habilidade nas pessoas. Quando a gente começa a pensar de forma estratégica e você começa a desenvolver pessoas, ensinar pessoas, dividir o conhecimento de forma simples, direta, né, e bem consistente, né, vou usar a palavra consistência novamente, gera gratidão, essa pessoa vai te dever um favor. Porque ela se sente grata, gera aquela devolutiva de, meu, eu vou ajudar porque ele me ajudou. Então, quando você desenvolve as pessoas, elas sentem, porque isso vai ficar com elas, não vai ficar no emprego. Não é um valor, é um dinheiro ou um bem material. É uma coisa que vai ficar intrínseca na pessoa quando você desenvolve habilidades. Então, gera gratidão. A empatia é quando você se envolve ou mostra-se envolvido nos problemas e dificuldades dos seus colaboradores. E eu não estou falando isso somente no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. Eu vou dar um exemplo muito bom disso, que é um exemplo que eu vivi, e eu lido com as pessoas dessa forma. Opa, tem aqui, eu vi um sinalzinho. Espera aí, deixa eu tentar aprovar aqui mais alguém. Pronto. Ariane, você que chegou agora, depois eu vou disponibilizar essa palestra no YouTube para que vocês, para quem perdeu o começo, possa assistir novamente, tá bom? Então, quando a gente fala de empatia, voltando, né? A gente não está falando somente do âmbito profissional, sim do âmbito pessoal, é solidarizar, né? Perguntar como é que tá, se a pessoa está com problema, se não está. É tentar se colocar na posição do outro, tentar ajudar da melhor forma. Eu não estou falando com isso que você vai gerar um diferenciamento ou até mesmo uma proteção. Não, não é. A gente vai falar de justiça mais à frente, mas é ser justo, é entender e você vai gerar empatia. E eu vou justificar por que vocês têm que gerar essas emoções. Né? Como eu já falei há um tempinho atrás, você tem que gerar essas emoções para que você seja o centro das atenções e que as pessoas consigam enxergar em você o ponto de solução. Tá? E eu vou ter mais alguma coisa aqui. Propor soluções te gera autoridade, respeito. Né? Quando você propõe soluções, mesmo que as mais simples até as mais complexas, e não é falar por falar, né? É propor soluções coerentes, né? Porque tem aquelas pessoas que querem falar para não passar desapercebida. E não é isso que eu estou falando. É propor soluções e realmente pensar. Se você não tem uma solução, fala, eu não tenho uma solução, alguém pode me ajudar? Isso gera autoridade. E humildade também, né? Quando você entende que você não é a pessoa mais capacitada ou que você realmente não tem uma solução naquele momento. Lógico que a tarefa do líder é propor soluções, mas você não é obrigado a ter a solução a todo tempo. Para isso que você tem um time, onde mais de uma cabeça pensa melhor do que uma sozinha. Gestão do tempo e responsabilidade, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você começa a fazer a gestão do seu tempo e mostra a responsabilidade, o engajamento que você tem, o comprometimento que você tem, você gera exemplo, você gera responsabilidade. As pessoas entendem que você é a primeira pessoa que está jogando no time. Isso traz as pessoas para mais perto, porque todo mundo gosta de fazer parte de um time. Todos nós, desde crianças, a gente sempre tem uma turma, uma tribo, uma junção de pessoas, né? Um conjunto de pessoas que têm as mesmas ideias, as mesmas vontades e os mesmos objetivos. Se vocês pararem para pensar, vocês fazem parte de círculos onde tem afinidades.
E quando você começa a mostrar que você é um bom gestor, que você faz a gestão do tempo, você é um exemplo, você sabe as coisas que está falando, você começa a engajar o teu time, porque eles querem fazer parte de um time vencedor. Então eles têm um líder vencedor que por mais percalços que ele possa percorrer ou que ele possa vir a ter ao longo do caminho, porque assim, ninguém acerta tudo. E longe disso, né? A gente tem que errar, porque com erro a gente aprende. Mas passa que você é uma pessoa mais completa, mais responsável. Isso gera muita admiração. Legal é você compartilhar os seus resultados, como você é visto na empresa, ou seja, mostrar que você interage bem com todas as áreas, como a diretoria te vê, como os teus chefes te veem, como são as suas soluções são usadas. Isso gera inspiração, porque você gera conhecimento, as pessoas começam a se espelhar. Quando você já está com esses quase todos os skills, as pessoas já estão se espelhando em você. E é aí que você começa a adquirir a consistência, porque você vai moldar o seu time à sua imagem. Esse ditado já é antigo. Só que muita gente não sabia por que isso acontecia. Tem exemplos por exemplo, de chefe que a gente vê, o time é a sua imagem, mas o cara não chega no horário, o cara tá todo atrasado, não responde e-mail, fala de qualquer jeito com as pessoas vão agir da mesma forma. Agora, quando você se molda, porque você é o centro das atenções. E aí você começa a fazer gestão estratégica de pessoas, porque você vai passar as suas qualidades para as outras pessoas. Você vai ensinar as outras pessoas a ser como você. Para isso, você tem que ser um exímio gestor. Lógico, não é 100%, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, tem seu momento de cólera, de ira. É óbvio, não estou pedindo para todo mundo ser um robô. Muito pelo contrário. Mas sim um exemplo, como eu coloquei aqui. As pessoas começam a enxergar você como exemplo, elas começam a agir como você. Quer ver um exemplo? Como as pessoas copiam e elas se espelham? Todos nós, quando a gente viaja para algum lugar que tem um sotaque diferente, a gente volta falando aquele sotaque, não volta? Porque a gente tem uma certa admiração por aquele sotaque. A gente acha legal, não sei o que, a gente volta falando. Isso aí de criança era muito mais forte. Hoje adulto já nem tanto, né? Mas o exemplo é incrível. Quando você consegue gerar a imagem de exemplo, não só de admiração, você não precisa ser o superstar da gestão, não é isso. Mas gerar o exemplo, as pessoas passam a te copiar, a te espelhar, a te modelar, né? Então a modelagem ela vem nesse momento. E é legal, como eu já falei, a partir da admiração, mostrar a sua influência em outros setores ou áreas, né? Isso gera admiração. Falar, poxa, como aquele cara conversa bem, como ele interage, ele é a solução dos nossos problemas, porque você vai ver que você vai passar a ser requisitado muito mais vezes até para resolver problemas que às vezes não são nem da tua área. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava de CLT, por ser formado em informática e desenvolvimento de sistemas, o pessoal falava, Ricardo, fala com TI para ajudar o meu setor, interage com não sei o que, desenvolve não sei o que lá. Você começa a resolver e as pessoas te procuram. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Por dois motivos. Primeiro, porque você está engajando o seu time com você. E segundo, porque você está sendo visto pela empresa como uma pessoa de excelência, de alta performance, de aderência aos requisitos da empresa. Tá? E aí a parte final da parte da consistência. Seja justo, né? Você tem que cumprir as leis, independente de quem seja. Não dê descontos, mas não seja autocrático. O que eu quero dizer com isso? Cobra quem tem que cobrar. Se tiver que punir, tem que punir. Vou ter que dar uma advertência. Mas o Joãozinho é meu amigo, ele toma cerveja comigo, não vou dar. Cara, não faça isso. Porque você vai quebrar todo um ciclo. Você vê aqui que a gente tem aqui mais ou menos 9, 10, né? Com a justiça. Quesitos para gerar engajamento do time, fazer uma gestão estratégica do time. Então, se você gera injustiça, as pessoas ficam infelizes, elas não têm confiança em você. Isso pode quebrar tudo que você construiu. Se você dá um favorecimento mais para um do que para outro, ou se você fala uma coisa, vamos chegar todo mundo 8 horas, você chega 9h30, a pessoa vai falar, para que eu tenho que fazer isso? Né? Existe uma pesquisa que 7 entre 10 pessoas estão infelizes com a sua vida profissional. Por quê? Esse é o maior motivo. Porque eu acho que eu tenho que ganhar mais do que a outra pessoa,
eu acho que a outra pessoa tem um favorecimento, ela tem banco de horas, eu não tenho, o outro ganhou hora extra, eu não ganhei. Isso é o maior ponto de conflito na gestão do time. Então, assim, essa foi eu deixei por último e até o texto é maior, porque é a parte mais importante, é onde você consolida os outros 9 quesitos e você se torna realmente um líder inspirador, com autoridade, exemplar, para que você faça com que as pessoas façam por você e não para você. Além disso, você já conseguiu nesse meio tempo mapear todas as características dos seus colaboradores. Quando você conhece, é que nem uma ferramenta. Você vai pegar um parafuso, quando você conhece as ferramentas, você sabe que chave você vai usar para soltar o parafuso. E as pessoas são a mesma coisa. Quando você conhece as qualidades e os defeitos de cada um, que todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, você consegue se utilizar dessas ferramentas de melhor forma, fazendo até com que as pessoas se sintam melhores e úteis. Esse sentimento de utilidade ele se faz muito presente na gestão das pessoas, ok? Então vamos lá. Agora uma parte de reflexão, só para a gente pensar. Quando você traz para o seu time o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para frente, é que todos nós, em algum momento, a gente tem que virar uma segunda chave. Por quê? Você chegou até aqui, mas para você dar o próximo passo, você tem que fazer tal coisa. Você tem que se doar dessa forma, ou tem que virar uma segunda chave. E todo mundo fala, né? Isso é normal quando eu faço minhas palestras, quando eu faço treinamento. Fiz um treinamento na Claro alguns dias atrás e as pessoas, mas eu cheguei até aqui sendo do jeito que eu sou. Falei, legal, só que para você chegar até onde você quer, que é um segundo passo, você tem que alterar um pouco a sua rota. Senão você não vai chegar, você vai estagnar, porque todo mundo tem um limite. A gente precisa se reinventar diariamente, né? Lógico, não com essa intensidade, mas a frase cabe muito bem nesse contexto, porque o que te traz até determinado ponto não necessariamente vai te levar mais para frente. E você tem que entender isso enquanto gestor para trazer o conhecimento necessário para essa pessoa e fazer com que ela reflita que sim, ela tem que aprender mais, ou ela tem que se moldar de uma forma diferente, ou assimilar coisas novas, ou coisas que ela não estava acostumada. É um novo cenário. Eu vou dar um exemplo prático disso. A pessoa trabalha com você, você faz de conta que você é um gerente, e você promoveu o Joãozinho, que era operador de alguma coisa, para supervisor de alguma coisa. Se ele não virar uma chave, ele não continuará sendo supervisor, porque a mentalidade dele está como operador. Ele não está como supervisor. E se você não colocar essa caixinha do supervisor para ele viver dentro, ou seja, com novos hábitos, com novas responsabilidades, com nova visão de negócio, com novas funções, novos objetivos, ele vai continuar sendo supervisor com cabeça de operador. Então, esse é o fundamento. O teu time tem que entender que cada etapa do trajeto exige forças diferentes e conhecimentos diferentes. E se ele não tiver essa mentalidade, mesmo que seja para continuar como operador, ele não vai mais para frente. Ok? Fechou? Então vamos lá. A gente precisa trabalhar também a inteligência positiva. Eu vou explicar o que é inteligência positiva, tá? O Daniel Goleman escreveu um livro, ele fez um estudo sobre equilíbrio emocional. E através desse estudo, chegou-se num quesito que chama inteligência positiva. É o percentual do tempo em que a mente humana atua aliada e não como sabotadora. Ou seja, quanto por cento do seu dia a tua mente trabalha a seu favor e não contra você. Para isso, o líder deve conhecer os sabotadores, que eu vou passar agora adiante. Então, quando a gente é líder, quando a gente é gestor, né, quando a gente está num cargo de confiança, para fazer uma gestão estratégica de pessoas, a gente precisa entender quem são os sabotadores. Os sabotadores são coisas que temos dentro de nós, né, e que o líder tem que identificar nas pessoas e tratar. E eu trouxe aqui alguns exemplos de sabotadores para vocês entenderem como é que funciona. E com certeza vocês vão reconhecer alguns amigos, alguns colegas, e não tem nada de errado, tá? Todos nós temos esses sabotadores dentro de nós, tá? Então, assim, não tem nada de errado, não é um defeito, não é nada, mas a gente tem que trabalhar, porque senão ele cresce
e atrapalha o teu resultado. Então, o crítico, ele encontra defeito em si e nos outros, é o cara que está sempre vendo defeito. O insistente, ele necessita de muita ordem. Não, tudo tem que estar... Se você tirou uma caneta fora do lugar, ele para o que ele está fazendo para poder arrumar. Então, ele fica tentando colocar ordem e ele não sai desse círculo. O prestativo, ele busca aceitação por meio de ajuda e simplesmente ele fala sim para tudo, mas não entrega quase nada. Ele não tem coragem de dizer não, ele quer ser aceito no time porque ele quer ajudar. Ele quer ajudar tanto que ele acaba atrapalhando. O hiperrealizador, ele é workaholic, mais focado na imagem do que na introspecção. Ou seja, ele quer trabalhar demais. É o cara que fica até as 9 horas da noite, o trabalho terminou às 17, ele está até às 9. Só que é o seguinte, o dia que ele não tiver nada para fazer, ele fica murcho. Mas ele está querendo sempre realizar muito. E às vezes ele põe tarefas que não precisam ser feitas ou coisas que não existem para que ele possa fazer. O vítima, ele é dramático, sentimento negativo, ele está sempre, céus, dor. O cara está sempre vendo um problema, ele está sempre... E às vezes ele se esconde na área do precavido, não, eu estou me precavendo, estou me preparando para o pior, mas ele está com um sentimento negativo e isso atrapalha. O hiperracional é um processamento racional de tudo. Ele quer racionalizar tudo e nem sempre tudo é racional. Às vezes tem decisões que são tomadas pela emoção, às vezes as coisas não precisam ser tão racionais. E ele quer racionalizar tudo, ele quer entender tudo, isso se torna até chato. O hipervigilante está sempre com alerta máximo ao que pode dar errado. Ele está muito aliado com a vítima, né? Então, assim, ele está sempre buscando o que pode dar errado. E às vezes tem coisa que não vai dar errado, né? Então ele está sempre vendo defeito, ele está sempre vendo um problema. Não, mas se a gente fizer isso vai dar aquilo, isso vai dar Nossa, aí já gera um monte de outras coisas. O inquieto, ele fica com foco no futuro, na próxima atividade e no que vai fazer. Ele está sempre, não, eu preciso fazer tal... E ele arruma coisas para colocar no futuro, mesmo que elas não existam. Ele deixa de fazer as coisas no presente para planejar o futuro e deixa o presente para fazer. O controlador, ele quer fazer todo mundo que todo mundo faça a sua vontade, né? Então, assim, ele impõe a vontade dele, tem que ser do jeito dele, tem que ser tudo. Isso é um sabotador muito fácil de colar na liderança. Tem líderes que são extremamente controladores, por mais que você seja funcionário dele, você dá uma solução ótima, viável, ele fala, não, vou fazer do meu jeito, e às vezes o jeito dele não é o tão correto. O esquivo é o cara que, esse é o que a gente mais encontra. Eu posso elencar nas duas mãos aí pessoas que são esquivas, que fogem das tarefas, das decisões difíceis, mira conforto, ele fica sempre, é o cara que dá aquela opinião, não, concordo, tá tudo certo para ele, não, nós vamos andar de ponta cabeça a partir de amanhã, não, dele eu acho certo, extremamente pertinente, ele vai na onda, ele não quer trabalho. Então, quando a gente começa a identificar, a gente tem que tratar esses casos. Falar, amigão, você precisa se posicionar mais. Estou falando do esquivo, né? Então, minha opinião quanto líder, falou, amigão, você precisa se posicionar mais. Então, para isso eu vou te dar uma tarefa. Tira o cara da zona de conforto. Para todos os sabotadores, você tem que tirar o cara da zona de conforto e dar um feedback assertivo, né? Eu estou entendendo que você está desse jeito, não pode ser assim. Aí o líder faz esse feedback para orientar, né? Essa orientação do pessoal sabotar. Ricardo, Oi? Só um minutinho. Tem um pessoal da operação da Cifrate tentando entrar e não está conseguindo. Porque acho que está aguardando e aí está caindo. Opa, pronto, já está todo mundo aprovado. Obrigada. Valeu, Camila. Obrigado. Então, voltando aqui. Então, quando a gente começa a identificar os sabotadores, a gente tem que tratar na hora, porque esse cara vai prejudicar o teu time, o teu resultado. Então, gestão estratégica de pessoas, a gente começa a perceber que está muito mais focado no líder, nos skills que o líder tem, para fazer com que as pessoas façam por ele e não para ele, só reforçando. Então, né, eu acabei de falar, depende muito mais do líder do que propriamente o time envolvido, mas fica claro também que são as ferramentas que se utilizar para gerir melhor seu time, pois através do exemplo, do engajamento e da cumplicidade, ou seja, a compra da briga propriamente dita, o seu time vai longe. E aí é que fica legal. A gente criou uma tribo, um setor fechado, blindado,
é imbatível. É imbatível. Por que as pessoas às vezes falam, mas a gestão do cara é tão boa? Porque o cara, ele tem todos esses skills, ele trata o time com desenvolvimento, ou seja, o segredo é desenvolver pessoas, né? Então você está desenvolvendo pessoas, trazendo elas para um patamar um pouco maior, e aí você vai imputando tarefas, deveres, indicadores e medição. Então isso está muito ligado no resultado final. Então vamos reforçar mais um pouquinho o papel do gestor, né? O que é melhor, líder ou chefe? A resposta eu já vou dar de cara. Um não bem dado na hora da certa também educa. Não adianta ser somente companheiro, ou seja, somente ser líder, se você precisa definir e tomar as decisões estratégicas. E essas quem toma primeiro é o chefe. Por quê? Porque às vezes o não, um sonoro não, que o líder ele é companheiro, né? Ele é um cara legal, ele é um cara inspirador, mas o chefe, todo mundo fala, pô, esse cara é ruim, esse cara não é legal. Mas como é que você pode ser um chefe e um líder ao mesmo tempo? Sendo justo. Você vai ser chefe nos momentos que você precisa ser chefe e você vai ser líder nos momentos que você precisa ser líder. Aí é que está a dualidade, a composição da gestão estratégica de pessoas. Porque você consegue trabalhar e mover as pessoas, é como um jogo de xadrez, você move as peças, não estou falando que as pessoas são um número ou são pessoas, ou algo descartável, muito pelo contrário, mas são ferramentas de máxima utilidade para que você consiga almejar o seu resultado. Você precisa trabalhar no desenvolvimento das pessoas, você precisa aglutinar, ou seja, juntar as pessoas, fazer com que elas façam parte de um time e gerar sentimento de pertencimento para que você consiga dar as tarefas para as pessoas certas e cobrar as pessoas certas. E aí o teu resultado vai entrar num nível de consistência, só para fazer um link com tudo que a gente falou, vai entrar num resultado de consistência, onde você vai trabalhar a elasticidade, se mais próximo da meta ou se mais longe da meta. Mais longe da meta, lógico, óbvio, para cima, ou mais perto da meta quando a elasticidade está muito para baixo. Tá bom? O gestor, eu vou listar aqui agora habilidades que o gestor estratégico deve ter. A gente já falou de todos os sentimentos que o gestor tem que gerar nos colaboradores e agora eu vou falar os skills mesmo, as habilidades. Então, resolução de problemas, a gente já falou disso, mas você tem que ser um solucionador. As pessoas têm que vir até você na busca de solução. Porque quando elas começam a passar por você e buscar outra pessoa, amigão, você não está fazendo a tua gestão da forma correta. Trabalho em equipe. Vou dar um exemplo bem claro de trabalho em equipe. Trabalho em equipe é quando você tem empatia e se coloca no lugar do teu colaborador. Por exemplo, você deu uma tarefa para o Joãozinho carregar 1000 tijolos da esquerda para a direita. E você deu um tempo para ele, você tem 2 dias. Ok? Você vai fazer as suas coisas, o Joãozinho está lá fazendo, chegou faltando meio-dia para terminar o prazo e ele não conseguiu, aí você vai pensar se você vai sentar com ele para ajudar, se isso vai gerar utilidade, se vai ser útil isso ou não, ou se ele não conseguiu porque ele procrastinou, ou seja, o sabotador chegou nele lá e falou, não, mas eu não preciso levar esse tijolo. E o trabalho de equipe não é só você ir lá fazer junto, é se solidarizar, né? Se colocar à disposição para ajudar. Então, o ensinamento está muito envolvido nessa parte. Tá? Então, a paciência, porque coisa que a gente às vezes não tem, é a paciência de ensinar e de estar junto. Porque o nosso tempo também é difícil. Então, você tem que medir isso para poder gerar esse trabalho em equipe. Proatividade é antever o problema antes dele acontecer. Então, assim, não é somente inventar coisas, mas sim, se você tomar uma decisão agora, quais são se você tomar uma ação agora, quais são os resultados que você vai ter depois? Então, isso é proativo, é ser proativo, é antever o problema antes dele acontecer. Ok? Isso é muito necessário. Criatividade. Propor soluções com criatividade, com conhecimento, te torna uma pessoa única, né? Assim, pode-se dizer, porque você realmente propõe soluções com criatividade e você é criativo no seu dia a dia. Criatividade, ela está muito envolvida na forma de gerir também.
Criatividade, ela está na forma de falar, de pedir, de dar tarefas, delegar tarefas. A criatividade, ela deve ser um constante na vida do gestor. Pensamento analítico. Cuidado, porque aí mora alguns sabotadores, como a gente já falou anteriormente. E só vou reforçar aí para o pessoal que não pegou o começo da palestra, eu vou disponibilizar no YouTube, depois eu vou mandar o link para que vocês possam assistir ela de forma completa, ok? Então, continuando aqui, pensamento analítico. Ele tem que ser muito analítico, mas assim, tem que tomar muito cuidado, porque senão você começa a enxergar só os pontos ruins e aí o sabotador ganha espaço. Mas não é só isso, você tem que analisar muito bem para tomar uma decisão. Não pode tomar a decisão no sabor do momento. Isso a gente vai ver um pouquinho na parte de negociação. Porque se você não fizer uma análise perfeita ou correta da situação, e sabendo quais são as pedras, ou seja, as pessoas, né, as ferramentas que você vai utilizar para resolver determinado problema, você pode estar errando feio. Então, o pensamento analítico tem que ser desenvolvido, ok? Resiliência é diferente de teimosia, né? Então, só para a gente entender isso, resiliência é realmente acreditar que é possível e tentar de várias formas diferentes. Organização. Se você não é uma pessoa organizada, você não consegue dar um passo adiante, né? Então, se você se organiza com o seu tempo, com suas tarefas e consegue cumprir a sua parte, né? Porque todo mundo tem a sua parte, a sua parcela de trabalho durante o dia. Se você é uma pessoa organizada, você vai conseguir passar essa organização para as pessoas que estão abaixo de você ou ao lado de você. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Autoconfiança. Não tem nada de errado você se achar. Você só não pode se achar a última bolacha do pacote. Mas, assim, não tem nada de errado você ser autoconfiante ao ponto de saber que sim, você é uma solução, e sim, você tem conhecimento, e sim, você sabe fazer o que você foi proposto para você fazer. Você só não pode achar que você é único. Tá? Então tem aí uma linha divisória na autoconfiança. A liderança, como a gente já falou, o líder, na verdade, para mim, a minha configuração de líder está dentro daquilo que eu falei, entre líder e chefe. É você saber levar o barco no destino que ele tem que ser levado. Por exemplo, um capitão de um navio, se ele tiver que virar à esquerda bruscamente para não bater no iceberg, ele é líder, mas ele foi chefe, ele falou, eu quero que faça isso, que tem que ser feito dessa forma. Então a dualidade mora aí. Então, a partir desse momento, eu gostaria que todos os senhores pensassem em liderança, sim, não é ser aquele cara bacanão, joinha, mas sim um cara justo, que lidera e que sabe aonde quer chegar. Eu vou dar um exemplo. Acho que nenhum de nós subiria num ônibus para ir para uma viagem se o motorista não soubesse o caminho. Então, líder é isso. É mostrar que você sabe o caminho e quais são as partes que você tem que percorrer e quais são os caminhos que você vai utilizar para chegar no objetivo comum. Tá? Senso de responsabilidade, isso aí, de novo, gritando para a gente, né? Senso de responsabilidade está muito atrelado de você comprar a briga da empresa. Porque a partir do momento que você se torna um líder, que você se torna uma pessoa de confiança, numa posição de confiança da empresa, não que as outras não sejam, mas existe uma certa parcela de responsabilidade maior, é comprar a briga e falar, não, isso é comigo e eu vou resolver. Senso de responsabilidade. Então, senso de prioridade, né, de responsabilidade, saber o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Porque responsabilidade a gente tem, o que a gente às vezes se confunde é com o senso de prioridade. E quando se fala de prioridade, a gente não consegue definir o que vem primeiro. Então é legal a gente utilizar algumas ferramentas de gestão para que você saiba o que você tem que fazer primeiro numa ordem cronológica. Então o senso de responsabilidade engloba tudo isso. E eu falei de ferramentas, né? Então eu trouxe aqui o 3QS, que é o quem, o que, quem, quando e qual o status. Isso, se vocês começarem a aplicar no dia a dia de vocês, você vai perceber que as pessoas vão se utilizar disso também. Né? Então, gestão estratégica está muito voltada em desenvolver pessoas e propor soluções para que as pessoas se desenvolvam. Eu sempre falo muito sobre a pirâmide de Maslow. Eu não trouxe aqui, porque senão a gente ia ficar mais 1 hora falando sobre isso, mas eu sugiro todos a procurar, porque
Porque quando você desenvolve pessoas, não é só desenvolver o conhecimento. Você tem que desenvolver a parte pessoal dele. O primeiro degrau da pirâmide de Maslow, para fazer com que as pessoas façam por você e não para você, é fazer com que ela se desenvolva na vida pessoal dela. Tem algumas necessidades. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica, comida, moradia. O cara começa a resolver os probleminhas da vida dele, a parcela que ele vai entregar para o trabalho é maior. Então, quando a gente começa a entender a vida do cara, por que eu preciso de empatia? Por que eu preciso de entendimento? Para entender a vida pessoal do cara, não é cuidar da vida do cara, né? Não é isso. Mas você começa a entender as necessidades dele e você começa a atender. Aí você se torna um cara líder, chefe, inspirador, exemplo, e as pessoas começam a trazer o resultado porque você é a solução do problema delas. Você entende o problema delas como um todo e você está gerando solução na vida delas. As pessoas vão começar a te entregar e você vai ver que a tua consistência vai aumentar. É fato isso, eu sou prova viva, tanto é que eu estou desenvolvendo uma tese sobre isso, com resultados aplicados, medidos e entregues. Então, trabalhe em cima da pirâmide de Maslow, vê em qual grau que ele está e quais são as necessidades físicas que ele tem, né, de vida pessoal, de vida profissional, e começa a ajudar. Isso é desenvolvimento. É levar a pessoa de um lado, do ponto A, pode-se dizer assim, ao ponto B. Fechou? Então, a parte de gestão estratégica de pessoas está muito voltada ao líder, como a gente falou, mas se você não tiver um bom time, um time coeso, um time integrado, formado, ou seja, uma tribo, né, um setor blindado, você vai ter um esforço muito maior. Então, gestão estratégica é simplesmente fazer com que você aumente o resultado com o menor esforço, mas para isso tem alguns caminhos que eu listei todos eles aqui, tá? Mas se mesmo assim o seu time questiona muito e você está tendo problemas para negociar o seu tão esperado aumento, lógico que isso é uma brincadeira, né? Eu vou passar algumas técnicas de negociação que eu utilizo muito no meu dia a dia. Eu vou dar alguns hacks, não só o conceitual, mas eu vou passar para vocês o que eu costumo fazer para que as pessoas comprem a minha ideia de forma contundente. Então, primeiro a gente tem que entender que numa negociação existe uma tríade. É o que você acha, o que o outro acha, né, o seu interlocutor, e a verdade. Né? Porque você tem um ponto de vista, o teu interlocutor tem outro ponto de vista, por isso que tem uma negociação, e existe a verdade. A verdade necessariamente não é se você está certo ou se você está errado. A verdade é o ponto em comum, pode-se dizer assim. Então aqui, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas tem o eu com um triângulozinho, tem os outros na raia de baixo, né? Tem um triângulozinho perto e eles. Eles são os assuntos externos que estão envolvidos nessa negociação. E ao centro temos a verdade. Então vamos lá. Quando você tem você não tem a noção de onde você quer chegar, você não está preparado e a pessoa também não, a negociação dificilmente vai sair de forma coesa, né? Alguém, por sorte, vai ter aí uma vantagem. Porque nem você e nem os outros, aliado a eles, quando eu digo a eles, os assuntos externos, estão alinhados. Então, só para vocês entenderem a forma como uma negociação acontece. Aqui já duas situações diferentes. Quando você está muito bem preparado, quanto mais perto da verdade você está, mais chances de ganhar essa negociação você tem. Tá? E você vê que os outros estão longe da verdade. O ponto mais perto é no meio do triângulo, né? Do eu, da tangência do eu. Ou quando você consegue fazer com que os outros também cheguem no mesmo nível que você. Então, os dois estão perto da verdade, é onde a negociação vai acontecer num nível aceitável para ambos, né? E o eles não alterou nada. Sendo assim, para ter uma boa negociação, quanto mais perto da verdade absoluta, mais forte você fica no processo. É o que eu acabei de falar. Você precisa ter algum preparo para você chegar nessa verdade. A verdade, na verdade... fui redundante agora. A verdade nada mais é do que o ponto em comum ou aquilo que se deve ser dito.
ou aquilo que deve ser negociado, e o argumento fundamental para que isso aconteça. Então, feito esse conceito, eu vou passar para algumas dicas. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou abrir para perguntas no final, tá? Então, dicas de negociação. Estude antecipadamente ao embate. O que eu quero dizer com isso? Se você vai ter uma negociação com o teu colaborador, certo? Para que ele ande de ponta cabeça. Vamos dar um exemplo bem radical. Ele trabalhe de ponta cabeça. Por que ele tem que trabalhar? Qual o resultado que ele vai ter? Quais são os ganhos que ele vai ter? Quais são as prioridades que ele tem que ter? Tudo isso você tem que listar. Estuda bastante a exaustão antes de uma negociação. Na parte comercial, você vai falar de um novo produto, você vai vender um novo produto. Se você não souber quais são as vantagens, o porquê, quais são os prazos de pagamento, até onde você pode chegar, quais são os descontos, você não vai ter uma boa negociação, você simplesmente vai tirar um pedido. Ok? Pense em quase todas as objeções possíveis. Esteja preparado para a negativa. Você tem que rebater. É um jogo de ping-pong. A bola vem para você, você tem que rebater. A bola vem para você, você vai ter que rebater. E a bola é a objeção. Quando você está preparado para rebater todas as objeções, dificilmente você vai perder essa negociação. Então, isso seja no âmbito do colaborador, ou na parte comercial, ou na parte pessoal, enfim. Até no relacionamento, isso funciona, tá? E depois eu vou falar alguns hacks que eu faço. E você tem que saber qual é o seu limite, até onde você está disposto a perder para ganhar algo. Então, por exemplo, se eu vou chamar um cliente e ele vai me pedir um desconto, até onde eu posso ir? Eu estou vendendo um carro, até onde é o aceitável para mim? Até onde eu vou dar o desconto? Vou vender o carro por 20 mil, mas 17 para mim tá bom. Se o cara chegar em 18.500, tá tudo certo. Porque você vai gerar uma sensação de ganho. Esse é o primeiro hack. Para você forçar uma negociação para o seu lado, é você dar uma sensação de ganho para o interlocutor. Ele tem que ter a percepção que ele está ganhando alguma coisa. Na verdade, ele não está ganhando nada, porque você estava preparado para vender o carro por 17. Você tentou 20 e está chegando em 18,5. Então, para ele está ganhando 1.500. Mas para você não está perdendo nada. Então, o primeiro hack, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual sensação de ganho você vai dar para o seu cliente. Mas para isso você tem que saber até onde você está disposto a perder para ganhar algo. Eu vou fazer uma dinâmica rápida com vocês, na verdade de forma de instrução, né? Ou seja, de forma teórica, que eu aprendi estudando a Bolsa de Valores. Então, o primeiro estudo que eles fizeram, até mesmo por conta de todos os investidores, é que todo ser humano ele tá muito propenso à perda. Ele tem um sentimento de perda, já vem embutido. Então, o famoso não a gente já tem, né? Então, isso está embutido no ser humano. E eu vou dar um exemplo para vocês, na verdade não vai ser uma dinâmica, mas vai ser uma historinha. E eu peço a vocês que anotem algumas coisas e reflitam com vocês mesmos. E eu vou dar a solução já de cara, porque acho que não dá para a gente ficar pegando respostas de todo mundo. Então, o que acontece? Agora eu tenho aqui uma carteira com várias notas de 500. Vamos supor que a nota de 500 exista. E cada um de vocês vai receber essa nota de 500. É bem Silvio Santos isso. Olha, quem quer dinheiro... Então, todo mundo recebeu uma notinha de 500. Você, com a sua vida, com o seu raciocínio da vida de hoje, a sua vida atual, não é a vida fictícia, o que você preferiria? Pegar os 500 na mão e segurar, falar é meu, ou você apostar alguma coisa que você poderia ganhar 1.000 ou perder tudo? Guardem a resposta. Guardem a resposta. E aí, chegou agora a outra parte. E depois eu vou falar sobre todas as respostas possíveis. Você vai ter que pagar esses 500. Eu te dei, mas em determinado momento você vai ter que me pagar. Você prefere pagar os 500 ou você prefere apostar de não pagar nada, absolutamente nada, ou me pagar 1.000?
A reflexão dessa dinâmica, quando eu faço isso ao vivo e eu pergunto para as pessoas, a grande maioria aposta para perder. Não aposta para ganhar. Na Bolsa de Valores acontece o quê? Quando o cara está perdendo, ele fala, mas agora eu vou recuperar. Agora eu vou recuperar. Eu perdi, mas eu vou recuperar. E aí ele perde o dobro daquilo que ele tinha perdido. Isso é fatal, isso tem estudos, tem estatística. Então a resposta correta não é a resposta correta. Poucas pessoas apostam para ganhar. Então a parte aceitável, não vou falar a parte errada, mas a parte aceitável para a parte perigosa, vamos dizer assim, começa da seguinte forma. A primeira resposta, para quem aceitou os 500 e pagou os 500, é a parte conservadora, porque ela sabe o que ela vai ganhar e ela sabe o que ela vai pagar. Isso é o melhor dos mundos. Isso é o melhor dos mundos, você ter noção daquilo que você ganha e noção daquilo que você perde. Ok? A segunda parte é a parte que é mais arriscada, que você aposta para ganhar, mas você sabe quanto você tem que pagar. Que você continua pagando os 500. E agora, a terceira parte é quando você aceita o dinheiro e você aposta para perder. Você corre um risco de 50%, na verdade um pouquinho mais de 50%, em torno de 75%, a tua chance de perda acontece. Ou seja, você vai perder. Você vai perder. Então, quando a pessoa aposta mais para perder do que para ganhar, ela está jogando contra. E como é que funciona isso numa negociação, Ricardo? Então saibam vocês que as pessoas já chegam dispostas, elas já chegam com um não na cabeça. Então trabalhe isso a seu favor. Se você sabe que a pessoa está com um não na cabeça, você tem que argumentar muito mais. Então, quando eu volto aqui nas dicas, até quando você está disposto a perder para ganhar algo, a pensar nas objeções e estudar antecipadamente o embate, quem vai ser o louco de tentar alguma coisa com você? Porque você já sabe. Você já sabe. Todos nós temos uma propensão à perda. Porque a gente já cresceu com esse não, a gente já tem. Eu vou tentar o sim. Mas o sim depende de quem? Da situação ou de você? Entendeu? Então, por isso que eu trouxe essa dinâmica, para vocês entenderem o quão forte é um poder de negociação e argumentos. Tenha em mente até onde você acha que o seu interlocutor pode chegar. Aí a gente está antecipando o raciocínio do cara. Porque se você sabe que ele pode chegar até determinado valor ou até determinado ponto, vou voltar no exemplo do carro. Se, por exemplo, eu estou vendendo um carro, mas eu sei que o cara pode pagar até 22, eu, de alguma forma, imagino que ele tenha condição de chegar até 22, eu vou fundamentar o porquê que ele tem que me pagar 21. Eu não vou atacar o 22. Porque eu vou dar a sensação de ganho para ele. Pô, eu estava disposto a pagar 22, eu vou pagar 21. Tá tudo certo. Economizei 1.000. Mas isso depende muito do teu conhecimento, quão preparado você está. Ok? E para que você tenha uma aceitabilidade, né, você tenha uma receptividade nos seus argumentos, aí vem o segundo hack, na verdade o segundo e o terceiro, que eu uso algumas técnicas. Primeiro, numa negociação eu chamo o nome do interlocutor no mínimo 3 vezes. Então se, por exemplo, eu estou com o nome do Fred aqui na cabeça, que foi que eu falei com ele agora há pouco. Fred, poxa, caramba, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, Fred, eu chamo o nome dele no mínimo 3 vezes. E o terceiro hack, eu faço um espelhamento. Um espelhamento. O que é o espelhamento? É o famoso rapport. Se o cara tá de perna cruzada, eu cruzo a perna. Se o cara tá com a mão na cabeça, eu ponho a mão na cabeça. Parece ridículo isso, mas funciona. Gera aceitação no subconsciente do cara. E eu vou dar mais um quarto hack. Antes de começar a negociação, você tem que criar pontos em comum. Você tem que tirar a noção do que esse embate, que você é inimigo da pessoa. Você tem que criar pontos em comum. Então, se o cara gosta do Santos, você vai falar do Santos. Não é puxar o saco. Você tem que ter pontos verdadeiros em comum. Então, você tem que estudar o cara. Do que ele gosta. Isso para vendas funciona, nossa senhora.
do que o meu comprador gosta? Ah, ele gosta do Santos. Ah, ele gosta de surf. Ah, ele gosta de tomar vinho. Ah, ele gosta de viajar para lugares frios, lugares quentes, gosta de praia, de montanha, não sei o quê. Quais são as preferências dele? Você vai contar para ele, você vai criar um ponto de conexão que você vai dizer para ele: eu não sou teu inimigo. Eu não estou aqui para tomar o seu dinheiro. Mentira, até página 2. Eu não estou aqui para te fazer mal. É isso que você está falando para ele. Então, a gente já definiu a sensação de ganho, são os hacks, as diquinhas que não estão na apresentação. A sensação de ganho, a percepção de ponto de conexão, o rapport, o espelhamento, e chamar o nome do cara no mínimo 3 vezes. Mostrar que você conhece ele. Então vamos continuar. E por último, deixa eu ver se tem mais um aqui. Saiba qual o ponto ideal para ambas as partes. Então, assim, além de você saber o seu ponto ideal, o ponto ideal dele, você tem que saber o ponto que é ideal para ambas as partes. Cara, então nem para mim, nem para você, 20.500. A gente estava falando de um carro de 20 mil, que eu estava disposto a vender até 17, que eu sei que ele pode pagar até 22, eu estou dando a percepção de ganho e estou fazendo 20.500. Então eu estudei muito bem a negociação. Lógico que na teoria, falando, tudo se torna fácil. No papel cabe tudo. Na prática, conforme vocês vão exercitando isso, vocês vão ver que vai dar certo. Isso não é só para a parte comercial, isso serve para a parte pessoal, a parte de gestão. Imagina que você precisa fazer uma mudança de setor e a pessoa vai uma mudança de função. Quando você negocia com ela, você vende, isso é um processo de venda. Você vai vender a função para o cara, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, qual o ganho que ela vai ter. E o que você precisa realmente. Você vai conseguir... Opa, acho que estão chamando aqui, deixa eu ver. Aí. Pronto, já aprovei. Só para lembrar, pessoal, depois eu vou editar tudo isso e vou colocar no YouTube para vocês assistirem, eu mando o link, tá? Então, você tem que saber quais são os pontos ideais para que você chegue muito mais rápido no ponto ideal. Porque lembra da verdade absoluta? Aqui, ó. Se você fizer com que os outros cheguem também no ponto da verdade, no ponto mais próximo da verdade, fatalmente você vai ter a negociação concluída sem muito esforço, ok? E o mais importante de tudo também é não exponha os seus trunfos logo de cara. Você não pode chegar e falar, não, mas eu te dou 10%, não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo. Senão você vai ser um tirador de pedido. Um tirador de pedido ou simplesmente um gestor medíocre, né? Porque você está colocando tudo lá, não, a bandeja é essa aqui, o bolo está aqui, a Coca-Cola está aqui. Você está entregando tudo logo de cara. Você não está valorizando a tua negociação. E negociação sem valor não tem ganho. Tá ok? Fundamente a sua argumentação com dados, fatos e projeções. Então, por exemplo, quando você vai pedir um aumento, por exemplo. Vamos falar do aumento. A gente brincou lá no começo. Vamos falar do aumento. Para você justificar que você merece aumento, como eu, Ricardo, faria. Lógico que isso é uma brincadeira, não vamos tentar, o Ricardo ensinou a pedir aumento, vai todo mundo pedir aumento pro Lucas. Não é isso, hein? Pelo amor de Deus. Mas assim, quando você fundamenta, eu gosto de dar o exemplo do aumento porque ele é bem crítico. É uma das coisas mais difíceis que temos na nossa vida, é chegar, tangibilizar o porquê que você precisa de aumento. Então eu vou dar um exemplo e vocês podem usar esse exemplo para várias outras coisas. Então por quê? Olha, eu preciso de aumento porque eu estou na empresa. Dados. Fatos. É fato que eu já tenho conhecimento de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E se eu ganhar aumento ou uma promoção, ou vou estar nesse cargo, eu vou conseguir fazer a empresa sair do ponto A ao ponto B, fazendo as ações A, B, C e D, movendo A, não sei. Mostra a tua estratégia, mostra o ganho, a percepção de ganho chegando de novo. O que a empresa vai ganhar se ela te dá um aumento? O aumento não é só por você ficar no mesmo cargo e ter aumento. Lógico que você vai ter que ter uma promoção. Qual o ganho da empresa para te dar isso?
O que ela vai ganhar com isso? Por que ela tem que te dar isso? Então, contra números e fatos não há argumentos. Quando você fundamenta o porquê das coisas com fatos, dados, projeções, números, indicadores, planos de ação, você não tem como perder. Está muito bem fundamentado. Só se realmente não for possível. Né? O argumentador, ou seja, o teu interlocutor vai dizer, olha, legal, bacana, mas não é possível no momento, enfim. E isso também não tem nada de errado, isso pode acontecer. Não quer dizer que você está extremamente preparado e que você vai ganhar. Porque às vezes tem uma situação, aí o eles, né, o fator externo, entra na jogada e fala, não, a empresa não comporta. Não dá para fazer isso. Né, falando do aumento. Então, eu quero que vocês entendam que eu estou tentando melhorar as chances de assertividade, as chances de ganho numa negociação, seja ela com o colaborador, seja ela na vida pessoal, seja ela na vida comercial, na vida profissional, em qualquer argumentação. Se não houver um estudo, um preparo, não se ganha. Você vai ganhar na sorte. Ou porque você foi muito simpático e a pessoa, ela com certeza, ela já sabe até onde ela pode ir e ela vai deixar você ganhar. Isso pode acontecer. Mas então, negociação é muito mais do que simplesmente você entrar no embate. Tem todo um estudo, tem todo um preparo. Né? Então, vou só reforçar aqui. Né? Pense em todas as objeções, estude antecipadamente o embate, entenda até onde você está disposto a chegar para ganhar, até onde você acha que o teu interlocutor pode chegar e qual o ponto ideal. Então, temos 3 pontos aí. Não colocar os trunfos logo de cara e fundamentar com dados, fatos e projeções. E aí, lembrando dos 4 hacks, né, que é da percepção de ganho, o rapport, chamar o nome do cara 3 vezes e tudo mais aliado a uma força de argumentação. Né? Embasado em dados e fatos. Fechou? Então, eu vou trazer aqui um último case. E eu vou contar uma história, na verdade, como eu pensei que não ia ser tantas pessoas, eu preparei um case. Uma vez um colaborador chegou para mim e falou, eu ganho pouco na empresa. Não estou satisfeito porque eu ganho pouco na empresa. Aí a pergunta aqui fica como reflexão, mas eu vou falar o que eu fiz, eu vou contar essa história. Eu cheguei para ele e falei, tudo bem. O que é pouco para você e quanto vale o seu dia? Era uma colaboradora, na verdade. Eu falei, quanto custa para você sair de casa? Deixar o seu filho com uma pessoa que você minimamente conhece? Ficar 1 hora no ônibus? Trabalhar, voltar mais 1 hora no ônibus e chegar em casa cansado? Quanto vale isso? Quanto você precifica? Quanto vale? Você sair de casa e vir trabalhar. Quanto vale o teu trabalho? Falou, não sei. Eu falei, eu sei quanto eu quero ganhar. E se eu não estou satisfeito, não é a empresa que está me pagando pouco. Sou eu que não estou sabendo ganhar o dinheiro que eu mereço. Porque é muito fácil você falar que você está ganhando pouco na empresa. Muito fácil. A empresa não paga bem. Mas e você? Trabalha bem? Você está fazendo por onde? Não é que a empresa deve te dar valorização. Não é isso. A empresa te contratou para fazer A, B, C. E para isso ela vai te pagar um salário XYZ. Fim. Mas eu ganho pouco. Tudo bem. Você está fazendo uma faculdade? Quanto vale o seu serviço? No caso, ela trabalhava em vendas e era venda comissionada. Eu falei, quantas vendas você faz por dia? Eu não faço nem 10 vendas por dia. Eu falei, então, se você fizesse 15, você ganharia tanto. Isso tá bom para você? Lógico que com vendas, com comissionamento, fica muito mais fácil. Mas é fazer a pessoa perceber que antes de ficar metendo pau na empresa, ela tem que saber quanto ela vale. Porque senão ela não teria aceito um contrato de trabalho. Vocês entenderam? Então, olha a minha negociação com ela. Então, eu fiz ela entender a minha verdade, eu fundamentei a minha verdade para que ela entendesse que o problema não era a empresa. Eu não estou convencendo ela de uma mentira. O problema estava nela. Ela aceitou um contrato de trabalho. Mas ela estava precisando. Tudo bem, então não reclama.
Porque o combinado não sai caro. A empresa falou que ia te pagar X e está pagando X pontualmente tal dia do mês. Se você quer ganhar mais, trabalhe mais. Esteja preparada para assumir novas funções. Esteja preparada para aumentar as suas vendas ou adquirir novos conhecimentos. Enfim, até onde você está preparado para ganhar mais. Então é muito fácil reclamar e é muito difícil aceitar. Fechou? Com isso eu encerro a palestra. Quem quiser me seguir no Instagram é @RicardoBizan, né? Tem um underlinezinho lá. Quem quiser me mandar e-mail é bizan.ricardo@gmail.com. Eu trabalho com a Dr. Valuation e espero que vocês tenham gostado. E todas as dúvidas eu vou abrir agora para que vocês me perguntem. A gente vai continuar. Eu estou só finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou abrir para perguntas. Vou parar de compartilhar. Bom, pessoal, microfone aberto. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Ô, Ricardo, eu rapidinho só fazer uma colocação. Eu queria agradecer primeiro. Eu aqui em paralelo recebi vários elogios aí de você e do conteúdo aí, o pessoal acaba se identificando muito, né? Sim. Porque assim, todo mundo acaba sendo um gestor, né? Sim. Independente do seu ambiente, às vezes é a gestão dos seus próprios clientes, a gestão ali da tua célula, por menor que seja, ou a gestão de um departamento, ou de uma empresa, enfim. Então todo mundo acaba sendo um gestor e todo mundo acaba também enfrentando essas situações de negociação no dia a dia, e aí de novo, com qualquer que seja a outra parte, você tem que acabar negociando ou com o seu par, ou com o seu funcionário, ou com o cliente, ou com o fornecedor, enfim. E é isso, acho que é muito válido para todo mundo, independente da função que exerça, e o pessoal gostou muito. Pô, legal, obrigado. Mais isso, mais agradecer e aí deixar o pessoal tirar dúvida aí se tiver. Show! Pessoal, pode fazer perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Ou eu falei bem demais, né? Todo mundo entendeu tudo, ou eu não falei nada bem, ninguém entendeu nada. Não, eu acho que é o dia a dia a gente sentir, né? Aonde a gente se encaixa, onde a gente não se encaixa, né? Eu acho que é um pouco disso. Mas falou bem, explica sempre bem, né? E como o Fred falou, cada um deve se identificar aí num pontozinho ali de melhora, né? E como lidar até com o nosso cliente interno, né? Sim. Na empresa, né? Não só o externo aí, todo mundo, um é cliente do outro, né? A gente sabe lidar com as pessoas e se identificar. Mas obrigada pelas palavras. Obrigado. Cláudia Crissi. Isso. Eu tô com a luz na cara aqui para ler o nome, às vezes eu tenho que fazer uma força. Fala, Jefferson. Poxa, eu te agradeço. Eu fui um dos que elogiei até para um dos diretores, falei para o Fred também, gostei bastante. Nossa, cara, tu falou várias coisas que me tocou assim e são muitas coisas que a gente tenta melhorar internamente. Assim, no ambiente eu não te digo muito porque hoje a gente está mais em casa do que no escritório, mas uma hora a gente vai ter que voltar. Sim. Mas nas tratativas com os clientes, a gente está passando por um momento muito delicado. Falo o mundo está passando, né? Sim. E o comércio exterior, a gente está passando por várias provações e está tendo que se manter firme, assim, até para segurar os clientes na casa. E tem que ter esse controle psicológico e manter o cliente via fone, ele a fim de estar contigo, né? Sim. Porque muitos te trocam por 10 centavos, por $10 ou por 100 euros. Sim. Mas achei bem válido o que você falou, muito, muito mesmo. Muito obrigado. Eu te falo por mim porque me identifiquei com muita coisa que você falou. Obrigado, muito agradecido. Muito obrigado, viu?
Então, pessoal, eu me despeço por aqui. Quem quiser me seguir no Instagram é Ricardo_Bizan. E eu vou disponibilizar essa palestra no YouTube para que vocês possam ver. Depois eu mando o link para que vocês possam assistir novamente, se quiserem, ou passar para os seus funcionários, enfim. Vai ficar disponibilizado lá. Eu vou demorar um pouquinho para editar, porque teve o corte aí, né? Caiu a conexão. Mas eu vou disponibilizar para todos vocês. Tá bom? Pessoal, valeu. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.